Ele vos conduzirá à plena verdade. Meus irmãos, um bom domingo. Nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Após concluir esse tempo pascal, a Igreja nos coloca a refletir o mistério do Deus uno e trino. É claro, terminado a vida de Jesus sobre esta terra, Ele nos abriu a dimensão do Pai, Ele nos enviou o Espírito Santo. E São João Crisóstomo se perguntava: mas Jesus não poderia ter enviado o seu Espírito Santo antes de ter ido embora? E ele responde que Jesus mesmo poderia ter feito tudo aquilo que ficou prometido ao Espírito Santo, mas ele quis que o Espírito Santo fizesse esses milagres para que nós conhecêssemos a sua dignidade. Ele deixou que o Espírito Santo fizesse a obra da santificação para que nós conhecêssemos o seu poder. Ele deixou que o Espírito Santo completasse e explicasse os mistérios do céu para que nós o conhecêssemos na sua sabedoria. No Evangelho de hoje, Jesus inicia dizendo: ainda tenho muitas coisas a lhes dizer, mas ainda não sois capazes de compreender. Isso nos indica duas coisas. O mistério de Deus é um mistério insondável. O quanto mais nós falamos dele, mais nós entendemos que ele ainda ultrapassa tudo aquilo que já sabemos. Mas depois também traz um outro dado essa palavra. Nós temos uma incapacidade de conhecer tudo. Nós não podemos abarcar todo o mistério de Deus na nossa forma mental, no nosso intelecto. Isso nos faz entender: quem ousaria então achar que compreende todo o mistério de Deus? Pedro, em um certo momento, presumiu de já saber, após a sua confissão de fé, mas não foi suficiente muito tempo para ele cair em si quando recebeu a repreensão de Jesus: afasta de mim, Satanás. Mas quem poderia compreender todo o mistério de Deus? Imagine quantos homens e mulheres foram levados ao martírio. Será que, se alguém perguntasse a eles se eles seriam capazes de morrer pelo Deus vivo e verdadeiro, se eles chegariam até o fim? Mas imagine também a cada um de nós, no início do nosso batismo, se nós seríamos capazes de sermos fiéis àquele Deus em todos os momentos da nossa vida. Realmente ninguém seria capaz de dizer isso, porque nós sabemos que a nossa vida, por conta desse mistério de fé, carrega um mistério. E é a cada momento que nós vamos nos aproximando de Deus, que nós vamos vendo o quanto que Ele vai nos sustentando. E é só depois de ter percorrido uma estrada que nós vamos dizer: olha onde Deus me conduziu, olha o que Ele me fez capaz de suportar. Mas realmente, irmãos, nesse momento agora, nós não sabemos aonde Deus está querendo nos levar. E sobre esse mistério da fé, lembro de uma obra do século XII, do monge beneditino Guilherme de Saint-Thierry, um amigo de Bernardo de Claraval, e ele escreveu uma obra chamada Speculum Fidei, o Espelho da Fé. E nessa obra ele está imerso em um debate teológico, onde veio forte na escolástica o descrever Deus. Então, e ao mesmo tempo também uma redescoberta da mística. E ele fazia uma crítica muito aos racionalistas, achando que poderia, através da razão, descrever todos os mistérios de Deus. E nessa obra ele vai dizer: o intelecto precisa se misturar com o amor divino. E é quando o intelecto humano que se funde com o amor divino é que inicia um caminho de contemplação, onde a inteligência vai se abrindo a esse amor que transforma. E quanto mais a alma vai sendo transformada naquele amor de Deus, mais ela vai conhecendo o mistério de Deus, o mistério da Trindade. E isso são etapas graduais que nós precisamos passar nessa união mística. A memória, a fé, o amor, isso nos faz retornar ao mistério de Deus. E, irmãos,
Quantos de nós já se questionou ao longo da vida de fé: eu estou perdendo a fé, eu me coloco em dúvida de fé diante do mistério da Eucaristia, diante do mistério da Igreja, mas também diante do próprio mistério de Deus, pelo fato de não encontrarmos razões ou explicações empíricas, nós começamos a colocar em dúvida. E aqui nós precisamos então entender que nós precisamos dar um assentimento de fé. A gente não espera a graça de Deus nos fazer sofrer o martírio, ou sermos fiéis no matrimônio, na consagração, ou de termos uma fé que não titubeia. A gente se lança, e quando a gente se lança, Deus vai trabalhando em nós. Esse mesmo monge, Guilherme, nessa obra, ele vai oferecer alguns elementos que podem nos ajudar nesse preâmbulo da fé, nessa vida trinitária. E ele começa dizendo: quando nós nos deparamos com um mistério oculto e imenso, nós não devemos procurar encontrar as suas razões, mas nós devemos seguir este mistério, nós devemos persegui-lo. E ele vai explicar então como perseguir o mistério da Santíssima Trindade. E ele recorre a uma frase de São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: para conhecer as coisas do homem é necessário o Espírito do homem. Para conhecer os mistérios de Deus é necessário o Espírito de Deus. E ele vai dizer: nós podemos invocar o Espírito, porque se assim não fosse possível, ele não poderia ser invocado. Mas como a Escritura pede para invocar, significa que ele está presente. Então a primeira coisa, invocar o Espírito, porque sabemos que é Ele que nos revelará todas as coisas. Mas depois ele vai dizer um segundo passo: quanto mais humilde nós formos encontrados pelo Espírito, quanto mais piedosos e temerosos diante da palavra de Deus, mais o Espírito de Deus vai repousar em nós e vai poder fazer brilhar aos nossos olhos aquela verdade escondida. Ele vai nos atrair àquela doçura que desejamos. Mas para isso é necessário que Ele nos encontre naquela piedade necessária. Então aqui, antes de iluminar a inteligência, é preciso iluminar a caridade e a piedade, para que o Espírito Santo possa encontrar um lugar propício em nós. E depois ele vai dizer: é necessário que nós tenhamos em conta que o Espírito Santo vai nos conduzindo de fé em fé, de modo gradual. À medida que cresce a nossa vida de piedade, cresce a nossa fé. À medida que cresce a nossa santidade, cresce o nosso conhecimento de Deus. E eu gostaria de acrescentar um último ponto que não veio de Guilherme, mas veio de Santo Agostinho. Ele diz: diante desse mistério alto de Deus, procura progredir na caridade, porque a caridade é o Espírito de Deus derramado nos nossos corações, como disse São Paulo. É claro, nós não vamos conhecer com os olhos do corpo ou com os ouvidos que escutam os sons, mas nós teremos aquele olhar e aquela audição interior, aquela luz e aquela voz espiritual. Realmente, não se pode amar aquilo que se ignora por completo. E é por isso que o amor derramado nos nossos corações nos abre a conhecer o mistério profundo de Deus. Como diz São Paulo na sua primeira carta, ele diz: agora realmente nós conhecemos em parte, nós conhecemos de modo ofuscado, mas um dia o Espírito Santo vai nos levar àquele conhecimento total. E para isso, progredir na caridade, porque a caridade é aquilo que nos levará à eternidade. Quanto mais se conhece, quanto mais se ama, mais se cresce no conhecimento. Por isso, progredir na caridade. Ame com aquele amor que Deus colocou no teu coração. E assim, uma luz vai abrir no teu interior. É interessante, quando nós estamos numa vida de santidade e numa vida da graça intensos, a gente escuta o Evangelho e dentro de nós fala: nossa, é isso, tem razão. Mas quanto mais nós estamos ignorantes da graça
ignorante de uma vida de piedade e de amor, nada faz sentido. Entra a dúvida. E se nós queremos entrar no mistério da Trindade, antes de tudo, não comece a raciocinar sobre a Trindade, mas comece a viver da Trindade, naquela humildade, naquela piedade, naquela caridade que nos preparam para receber esse mistério de Deus. Irmãos, tenham todos uma boa semana, uma boa festa da Santíssima Trindade. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.